né? E eu trouxe algumas reading strategies, que são algumas estratégias de leitura. É muito comum o aluno, né, ter uma certa resistência, principalmente quando ele se depara diante de um texto que eles consideram muito grande, tá? Principalmente aqueles alunos que também têm dificuldade, né, com a língua e acha que não vai entender o texto, olha o texto, acha que não sabe de nada e acaba desistindo. Então eu vou passar para vocês aqui hoje algumas estratégias de leitura. Então são 8, tá? A primeira dica que eu dou para vocês é quando vocês pegarem um texto, vocês observarem rapidamente aquele texto, tá? Observa o título, tá? O subtítulo, caso tenha. Observa se tem figuras naquele texto, se tem tabelas ou gráficos. Observa o layout, tá? Do texto, o formato dele. E observa principalmente a fonte, tá? Pode ser que seja ali de um jornal, tá? Observa a fonte. Utilizando o seu conhecimento, você vai fazer previsões sobre o provável assunto daquele texto, tá? Você vai observar com calma e aí você já começa a se familiarizar com aquele texto. Entenderam? Vamos para a segunda. A segunda é você descobrir qual o gênero textual daquele texto ali, tá? Se é uma poesia, se é um texto jornalístico, se é um cartoon, tá? Um charge, tá? Se é uma música. E aí você vai ter conhecimento das suas características próprias, que aí vai favorecer uma leitura mais eficiente e mais direcionada, né? Por exemplo, um texto jornalístico, eu já vi a fonte, eu já vi o título, aquilo ali vai clareando, vai lhe ajudando a começar a entender o texto. A terceira dica que eu dou é identificar as palavras cognatas que existem no texto. Todo texto tem palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras, né, onde a escrita é semelhante, quase igual ao português. E aí você não precisa recorrer ao dicionário, né? Todo texto tem palavras cognatas. Por exemplo, tem lá no meu texto a palavra important. Eu sei que important é importante, não vai precisar eu traduzir, tá? Então, observa o texto, as palavras que parecem com português e aí aquela ideia já vai começando a surgir, você já começa a entender melhor. Uma outra dica, é a 4, é o conhecimento prévio que você tem a respeito daquele texto. Então, a compreensão de um texto depende em grande parte do conhecimento do que o leitor já possui e que se encontra armazenada na sua memória. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto, né, se tem lá um texto em inglês que fala de um tema que eu assisti em algum programa, que eu li na internet, então vai ficar mais fácil você entender aquele texto, tá? Se você já tiver algum conhecimento prévio sobre aquele tema. A quinta dica é como buscar a ideia geral de um texto. Então existem duas técnicas, né, que todo professor de inglês trabalha, que é o skimming e o scanning. O que é o skimming? Tá? Vocês já devem ter visto falar em skimming e scanning. É aquela técnica onde todo professor de inglês pede que o aluno observe o texto rapidamente para tentar entender, detectar a main idea, ou seja, a ideia principal, sem se preocupar com os detalhes. É aquela leitura rápida, né, de passar o olho rapidamente no texto, aquela leitura rápida. Então essa primeira leitura, ela vai fazer com que você descubra, o texto fala sobre isso, uma ideia você vai ter, tá? Porque muitas vezes o aluno, ele tem aquela ideia que ele não consegue, que ele tem que pegar o texto, ele tem que escanear o texto, ele tem que traduzir palavra por palavra, e não é bem assim, tá? Torna-se a aula cansativa, desmotivada, porque não é difícil. Então você tem que entender a ideia de um texto, tá? Não é necessário você traduzir o texto inteiro para você entender, para você ter uma ideia. Então o mais importante é a ideia central. E o que é o scanning? Scanning é aquela técnica onde você volta no texto, tá? Procurando algumas informações específicas. Por exemplo, uma data, tá? Nome de alguém. Então, normalmente, quando você vai interpretar o texto, tem algumas questões, né? Algumas perguntas na interpretação do texto, onde você precisa voltar naquele texto para encontrar alguns detalhes. Então, o que é o scanning? É quando buscamos uma informação mais específica. 7 é identificar as palavras-chave do texto. Todo texto vai ter palavras-chave, tá? Se você consegue identificar, encontrar essas palavras, fica bem mais fácil para você compreender o texto,
tá? Então são aquelas palavras que se repetem. Por exemplo, se no meu texto fala sobre saúde, provavelmente vai estar lá a palavra health, né, que é saúde, várias vezes. Sickness, illness, doença, pode ser que apareça também, tá? Então, são imprescindíveis para a compreensão do texto, porque elas têm relação direta com o assunto tratado. São de fácil identificação, porque elas se repetem, como eu já falei, e, em geral, são substantivos ou verbos. E a última dica é, durante a leitura, procure sempre observar tempos verbais. É por isso que a gente estuda um pouco da gramática, né? É necessário a gente estudar um pouco. Porque aqueles tempos verbais que a gente estuda, presente, simple present, present continuous, eles nos ajudam a entender melhor o texto, a compreender melhor, a traduzir melhor. Então, sempre que tiver lá o will, vocês já viram, né? É o futuro. Sempre que tiver de, passado, participe, tá bom? Então, observem também o tempo verbal daquele texto. Pronomes, tá? Pronomes pessoais. Para que servem os pronomes pessoais que vocês estudam? Eles no texto, às vezes, eles vêm para quê? Para evitar repetição, tá? De uma palavra, de um substantivo. Pronome possessivo, pronome relativo, tá? Prefixos, sufixos também. E graus comparativos, graus superlativos, isso tudo de gramática que a gente estuda para nos ajudar a compreender, tá? Falar, compreender. Então, comparativo, as, não, quanto, né? More than, mais do que, superlativo, quando eu digo the most, e assim vai, tá bom? E, para finalizar, tá? Eu trago aqui uma atividade para vocês. Vocês irão, tá? Se for necessário, vocês vão assistir novamente, tá? Essas reading strategies, e vocês irão abrir o livro didático de inglês de vocês na página 148 e lá vocês irão encontrar um texto. E vocês irão fazer a compreensão desse texto usando as estratégias de leitura que eu acabei, tá, de passar para vocês. Espero que vocês consigam, tá? Bons estudos e keep studying, continuem estudando e stay strong, stay safe, stay home. See you!